Ele capinava o quintal e, ao bater a enxada, viu surgir um medalhão coberto de terra, um sinal miúdo que prometia resposta para um vazio antigo. Jonas Ferreira, um homem de 45 anos, levava uma vida dedicada ao ofício de pedreiro na cidade de Feira de Santana, Bahia, no ano de 2025. Sua rotina era marcada pela solidez das construções que erguia e pela simplicidade de seu dia a dia. Desde cedo, Jonas aprendeu a lidar com o cimento, os tijolos e a argamassa, transformando projetos em estruturas concretas. Seu trabalho era físico e exigia precisão, uma característica que ele também aplicava à sua própria existência, buscando ordem em meio a uma lacuna emocional profunda. Jonas foi criado por sua avó, Dona Eunice, uma mulher forte que assumiu a responsabilidade de sua educação após uma tragédia familiar. A ausência de sua mãe era o pilar central de sua história pessoal. Ela havia falecido durante o parto de Jonas, deixando um vazio que ele jamais conseguiu preencher. Não havia lembranças, apenas relatos esparsos e um sentimento constante de algo que faltava. Essa dor não era expressa abertamente, mas permanecia latente, uma sombra silenciosa que o acompanhava em seus pensamentos e em seus momentos de solidão. Ele cresceu sem uma figura materna tangível, sem o calor de um abraço que pudesse recordar, ou a imagem de um rosto que pudesse associar ao amor de mãe. Seu maior desejo, e talvez o mais simples, era ter um retrato. Não buscava grandes revelações ou o resgate de um passado glorioso, mas apenas uma imagem, um simples retrato que pudesse dar contorno a essa figura materna que ele nunca conheceu. Para Jonas, um retrato seria mais do que uma fotografia, seria a materialização de uma identidade, a prova visual de que sua mãe existiu, que tinha um rosto, um olhar e que de alguma forma era parte dele. Essa imagem seria a peça que faltava para completar o quebra-cabeça de sua própria identidade, permitindo-lhe finalmente visualizar a pessoa que lhe deu a vida. A casa onde Jonas morava era a mesma que herdou de sua avó. Um imóvel modesto, mas bem cuidado, com um quintal que, apesar de árido em certas épocas, era seu refúgio. O silêncio que preenchia os cômodos não era apenas a ausência de ruído, mas uma metáfora para o espaço que sua mãe deveria ter ocupado. Nas manhãs, ao tomar seu café antes de partir para o trabalho, ou nas noites, ao retornar exausto, Jonas sentia a quietude da casa. Era um silêncio que falava da história não contada, das memórias que nunca foram criadas. Sua rotina de trabalho era um escape, uma forma de canalizar sua energia e manter a mente ocupada. Mas o desejo de conhecer suas origens, de dar um rosto à sua mãe, nunca o abandonava. Era uma busca silenciosa, quase inconsciente, que aguardava o momento certo para se manifestar. O sol da manhã já começava a aquecer o quintal da casa de Jonas, em Feira de Santana, no ano de 2025. Ele havia decidido dedicar parte daquela terça-feira a uma tarefa que frequentemente adiava: capinar o terreno. Com a enxada em mãos, Jonas realizava movimentos rítmicos e repetitivos, levantando pequenos torrões de terra e arrancando o mato que teimava em crescer. O som metálico da ferramenta contra o solo era constante, um acompanhamento monótono para seus pensamentos, que muitas vezes divagavam para o vazio que sua mãe havia deixado. A cada golpe, a terra cedia, liberando o cheiro úmido e característico do solo baiano. Em um desses movimentos, a lâmina da enxada atingiu algo que não era uma pedra ou uma raiz. O som foi diferente, um clink abafado, metálico e oco. Jonas sentiu uma resistência incomum. A curiosidade imediatamente o dominou. Ele parou o trabalho, inclinou-se e, com a ponta da enxada, removeu cuidadosamente a terra ao redor do ponto de impacto. Aos poucos, um objeto começou a surgir. Não era uma lata velha ou um pedaço de ferro enferrujado.
como tantas vezes já havia encontrado. A forma era mais definida, e um brilho sutil, apesar da sujeira, indicava que se tratava de algo mais elaborado. Com as mãos, Jonas começou a escavar, removendo a camada de terra que cobria o objeto. A cada punhado de terra que ele afastava, a ansiedade aumentava. Finalmente, o objeto foi revelado por completo. Era um medalhão de metal dourado, embora agora estivesse opaco e coberto por uma pátina esverdeada, resultado de anos de contato com a umidade da terra. Ao pegá-lo, Jonas sentiu o peso do metal em sua palma. Um cheiro peculiar de terra molhada, mas também algo mais antigo, quase imperceptível, emanava do objeto. Com cuidado, ele levou o medalhão até a torneira do quintal e começou a limpá-lo. A água escorria, levando consigo a sujeira acumulada. Lentamente, o brilho dourado começou a reaparecer. O medalhão tinha um formato oval, com detalhes ornamentados na borda. No centro, havia um pequeno fecho. Com os dedos trêmulos, Jonas conseguiu abri-lo. Dentro, para sua surpresa e emoção, havia um retratinho oval desbotado. A imagem era antiga, as cores haviam se perdido com o tempo, mas ainda era possível distinguir o rosto de uma mulher. Seus traços eram suaves, e embora a fotografia estivesse gasta, havia uma serenidade em seu olhar. Jonas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquele rosto, mesmo desbotado, parecia familiar de uma forma que ele não conseguia explicar. Ele virou o medalhão e notou que na parte de trás, gravadas com delicadeza, estavam as iniciais MF. Naquele instante, uma onda de esperança e intuição o invadiu. Aquele não era um achado qualquer. Parecia ser algo de imenso significado pessoal. O retrato, as iniciais, o local onde foi encontrado, tudo apontava para uma conexão profunda. A descoberta ocorreu em 2025, mas a análise inicial do estado do medalhão e da fotografia sugeria que ele havia permanecido enterrado por um longo período. Com base na deterioração e no estilo do objeto, Jonas estimou que ele provavelmente fora enterrado em 1988. Essa data adicionava uma camada de mistério e urgência à sua descoberta. O objeto havia aguardado, silencioso e oculto, por 37 anos, no mesmo quintal que ele capinava, no mesmo terreno da casa que herdara. O medalhão, com seu retrato desbotado e suas iniciais enigmáticas, não era apenas um pedaço de metal antigo. Era um símbolo, uma promessa de que o vazio em sua vida poderia finalmente começar a ser preenchido. Aquele achado inesperado no quintal não era apenas um objeto, mas um convite a desvendar uma parte de sua própria história que ele pensava estar perdida para sempre. Jonas levou o medalhão para dentro de casa, os dedos ainda tremendo levemente com a emoção da descoberta. Ele o colocou sobre a mesa da cozinha, sob a luz mais clara, e sentou-se, absorvendo cada detalhe do objeto. O metal dourado, agora mais limpo, refletia a luz de forma discreta, e os ornamentos delicados nas bordas do oval se revelavam com mais clareza. Ele o abriu novamente, fixando o olhar no retratinho oval desbotado. A imagem da mulher, embora gasta pelo tempo e pela umidade, parecia ganhar um pouco mais de definição sob sua análise atenta. Jonas tentou imaginar as cores originais, a textura de sua roupa, a expressão exata em seus olhos. Virando o medalhão, ele passou o polegar sobre as iniciais gravadas na parte de trás, MF. Aquelas duas letras ressoavam em sua mente. Ele sabia que F era de Ferreira, o sobrenome de sua família, mas o M, ele não conhecia nenhum parente próximo com essa inicial, a não ser sua mãe. Uma intuição poderosa o invadiu, mais forte do que qualquer dúvida. Aquilo não era apenas um achado antigo. Era um elo direto com a figura que ele tanto desejava conhecer. O cheiro de terra molhada, que ainda aderia ao metal,
Parecia carregar consigo a memória de décadas, uma história esperando para ser contada. Jonas sentiu uma urgência crescer dentro de si, a necessidade de desvendar quem era aquela mulher, de confirmar se era de fato sua mãe e o que o medalhão significava. A avó de Jonas, Dona Eunice, estava na sala assistindo à televisão em volume baixo. Ele sabia que o assunto era delicado, que a memória de sua mãe era um terreno minado para ela. Desde criança, qualquer tentativa de Jonas de perguntar sobre sua mãe era recebida com um silêncio pesado ou uma mudança abrupta de assunto. Dona Eunice sempre dizia que era melhor não remexer em feridas antigas, que certas dores deveriam permanecer adormecidas. Contudo, agora, com o medalhão em mãos, Jonas sentia que não podia mais ignorar essa barreira. Com o coração apertado, ele se aproximou da avó. "Vó, eu encontrei isso no quintal hoje", disse ele, estendendo o medalhão. Dona Eunice tirou os óculos de leitura e seus olhos, que antes estavam fixos na tela, se voltaram para o objeto na mão de Jonas. O brilho momentâneo em seu olhar foi rapidamente substituído por uma sombra de tristeza e desconforto. Ela pegou o medalhão, seus dedos enrugados roçando o metal frio. Seus lábios se apertaram e um suspiro pesado escapou. Ela abriu o medalhão, observando o retrato desbotado por um longo momento. Jonas viu uma lágrima solitária escorrer por sua face. "É melhor deixar certas coisas no passado, meu filho", ela disse, a voz embargada. "Não traga essa dor de volta. Sua mãe, ela se foi." Dona Eunice fechou o medalhão e o devolveu a Jonas, evitando seu olhar. A resistência da avó era palpável. Ela não ofereceu detalhes, não confirmou as iniciais, não falou sobre a mulher no retrato. Seu receio de mexer com lembranças de quem partiu era uma muralha que ela erguia para proteger a si mesma e talvez a Jonas de uma dor que ela acreditava ser insuportável. Ela se levantou, caminhou até a janela e ficou de costas para ele, encerrando a conversa sem mais palavras. Jonas ficou ali, com o medalhão novamente em suas mãos, sentindo o peso da recusa de sua avó. Um dilema emocional profundo o consumia. Por um lado, ele amava e respeitava Dona Eunice, compreendendo que sua resistência vinha de um lugar de dor e talvez de uma tentativa de protegê-lo. Ele não queria causar mais sofrimento a ela. Por outro lado, a necessidade de conhecer suas origens, de dar um contorno à figura de sua mãe, era agora mais forte do que nunca. O medalhão, com suas iniciais e o retrato, era uma promessa de respostas, uma chance de preencher o vazio que o acompanhava desde o nascimento. Ele sabia que, se quisesse desvendar o mistério, teria que agir por conta própria. A barreira emocional imposta pela avó, embora compreensível, não poderia detê-lo. Aquele objeto não era apenas um pedaço de metal, mas um convite a uma jornada pessoal, uma busca por sua própria identidade. A decisão não foi fácil, carregada de um misto de respeito pela dor alheia e uma determinação inabalável. Jonas guardou o medalhão com cuidado. Ele precisava de fatos, de documentos, de algo que pudesse ligar as pontas de forma irrefutável. A partir daquele momento, a busca por sua mãe deixava de ser um desejo latente para se tornar uma missão consciente e urgente. Ele seguiria as pistas, por mais difíceis que fossem, para finalmente dar um rosto e uma história à mulher que lhe deu a vida. A recusa de sua avó em abordar o passado, embora dolorosa, solidificou a determinação de Jonas. Ele compreendeu que a busca por respostas seria uma jornada solitária, ao menos inicialmente. Com o medalhão guardado em segurança, ele sabia que precisava de dados concretos para desvendar o mistério das iniciais MF e do rosto desbotado. Sua intuição apontava para a mãe, mas a burocracia dos registros civis era o caminho mais seguro para obter confirmações irrefutáveis. Na manhã seguinte,
Jonas dirigiu-se ao cartório de registro civil de Feira de Santana. O ambiente era típico de repartições públicas, filas longas, balcões altos e um ar de formalidade. Ele se deparou com a realidade da burocracia, um labirinto de certidões, protocolos e prazos que podiam testar a paciência de qualquer um. Sua primeira tarefa foi explicar sua situação a um atendente, mencionando que buscava informações sobre sua mãe, falecida no parto, e que possuía apenas as iniciais MF e uma estimativa do ano de seu nascimento, por volta de 1968, 1970. A princípio, as respostas foram evasivas. Sem o nome completo da mãe ou o nome do pai, a pesquisa se mostrava um desafio. "Precisamos de mais dados, senhor", repetiam os funcionários. Jonas insistiu, explicando o achado do medalhão e a urgência em preencher um vazio de 45 anos. Após algumas tentativas frustradas, ele foi encaminhado a Seu Naldo, um funcionário mais experiente, com cabelos grisalhos e óculos na ponta do nariz, que parecia ter passado décadas atrás daqueles balcões. Seu Naldo ouviu a história de Jonas com uma paciência incomum, examinando o medalhão com um olhar curioso. "MF, certo? E nasceu por volta de 68, 70. E o sobrenome da família é Ferreira?" perguntou Seu Naldo, anotando em um bloco. Ele explicou a Jonas que, sem um nome completo, a busca por certidões de nascimento seria quase impossível, devido à privacidade e ao volume de registros. No entanto, ele sugeriu uma alternativa: procurar por registros de batismo ou casamento em paróquias antigas da região, pois esses documentos muitas vezes continham informações adicionais, como o nome completo dos pais e endereços, que poderiam, por sua vez, levar a um registro civil. A burocracia das certidões e dos registros antigos era um obstáculo real. Muitos documentos daquela época eram manuscritos, arquivados em livros volumosos e, por vezes, danificados pelo tempo. Seu Naldo, movido talvez pela persistência de Jonas ou pela singularidade da história do medalhão, decidiu fazer uma busca mais aprofundada nos arquivos manuais do próprio cartório, focando em registros de nascimento de mulheres com as iniciais MF e sobrenome Ferreira na faixa etária indicada. Ele explicou que seria um trabalho minucioso e demorado. Jonas concordou em esperar, retornando ao cartório por dias seguidos, demonstrando sua inabalável determinação. Finalmente, após 3 dias de espera e várias visitas, Seu Naldo chamou Jonas. Em suas mãos havia uma cópia amarelada de um registro. "Acho que temos algo, meu filho", disse ele, estendendo o papel. Era uma cópia do registro de batismo de uma criança, datada de 1969. As letras manuscritas, embora um pouco desbotadas, eram legíveis. No campo "Nome do batizado" estava escrito Maria Ferreira. O coração de Jonas acelerou. Ali estava o nome completo de sua mãe, a confirmação das iniciais do medalhão. A emoção de Jonas era palpável. Ele sentiu um nó na garganta ao ler o nome completo de sua mãe pela primeira vez em um documento oficial. Não era apenas um nome, era a materialização de uma identidade, a validação de sua busca. Mas a descoberta mais significativa estava em outra parte do documento, um endereço antigo. Era um endereço em Feira de Santana, um bairro que ele conhecia, mas que ficava um pouco distante de sua casa atual. Aquele endereço era uma pista tangível, uma coordenada física que o conectava diretamente ao passado de sua mãe. A cópia do registro de batismo não era apenas um pedaço de papel. Era a primeira peça concreta de um quebra-cabeça que ele tentava montar por toda a vida. Aquele endereço físico representava mais do que uma localização. Era a promessa de uma nova conexão, a chance de encontrar pessoas que talvez tivessem conhecido sua mãe, ou de descobrir mais sobre sua vida antes de sua partida. A descoberta acendeu uma nova chama em sua busca por respostas.
O vazio que o acompanhava começava a ser preenchido, não por suposições ou sentimentos, mas por fatos e evidências. Jonas agradeceu a seu Naldo, sentindo uma gratidão profunda por sua ajuda. Com o documento em mãos, ele sabia qual seria seu próximo passo. A recusa de sua avó em abordar o passado, embora dolorosa, solidificou a determinação de Jonas. Ele compreendeu que a busca por respostas seria uma jornada solitária, ao menos inicialmente. Com o medalhão guardado em segurança, ele sabia que precisava de dados concretos para desvendar o mistério das iniciais MF e do rosto desbotado. Sua intuição apontava para a mãe, mas a burocracia dos registros civis era o caminho mais seguro para obter confirmações irrefutáveis. Na manhã seguinte, Jonas dirigiu-se ao cartório de registro civil de Feira de Santana. O ambiente era típico de repartições públicas, filas longas, balcões altos e um ar de formalidade. Ele se deparou com a realidade da burocracia, um labirinto de certidões, protocolos e prazos que podiam testar a paciência de qualquer um. Sua primeira tarefa foi explicar sua situação a um atendente, mencionando que buscava informações sobre sua mãe, falecida no parto, e que possuía apenas as iniciais MF e uma estimativa do ano de seu nascimento, por volta de 1968-1970. A princípio, as respostas foram evasivas. Sem o nome completo da mãe ou o nome do pai, a pesquisa se mostrava um desafio. Precisamos de mais dados, senhor, repetiam os funcionários. Jonas insistiu, explicando o achado do medalhão e a urgência em preencher um vazio de 45 anos. Após algumas tentativas frustradas, ele foi encaminhado a seu Naldo, um funcionário mais experiente, com cabelos grisalhos e óculos na ponta do nariz, que parecia ter passado décadas atrás daqueles balcões. Seu Naldo ouviu a história de Jonas com uma paciência incomum, examinando o medalhão com um olhar curioso. MF, certo? E nasceu por volta de 68, 70. E o sobrenome da família é Ferreira? Perguntou seu Naldo, anotando em um bloco. Ele explicou a Jonas que, sem um nome completo, a busca por certidões de nascimento seria quase impossível devido à privacidade e ao volume de registros. No entanto, ele sugeriu uma alternativa: procurar por registros de batismo ou casamento em paróquias antigas da região, pois esses documentos muitas vezes continham informações adicionais, como o nome completo dos pais e endereços, que poderiam, por sua vez, levar a um registro civil. A burocracia das certidões e dos registros antigos era um obstáculo real. Muitos documentos daquela época eram manuscritos, arquivados em livros volumosos e, por vezes, danificados pelo tempo. Seu Naldo, movido talvez pela persistência de Jonas ou pela singularidade da história do medalhão, decidiu fazer uma busca mais aprofundada nos arquivos manuais do próprio cartório, focando em registros de nascimento de mulheres com as iniciais MF e sobrenome Ferreira na faixa etária indicada. Ele explicou que seria um trabalho minucioso e demorado. Jonas concordou em esperar, retornando ao cartório por dias seguidos, demonstrando sua inabalável determinação. Finalmente, após 3 dias de espera e várias visitas, seu Naldo chamou Jonas. Em suas mãos havia uma cópia amarelada de um registro. "Acho que temos algo, meu filho", disse ele, estendendo o papel. Era uma cópia do registro de batismo de uma criança, datada de 1969. As letras manuscritas, embora um pouco desbotadas, eram legíveis. No campo "Nome do batizado" estava escrito Maria Ferreira. O coração de Jonas acelerou. Ali estava o nome completo de sua mãe, a confirmação das iniciais do medalhão. A emoção de Jonas era palpável. Ele sentiu um nó na garganta ao ler o nome completo de sua mãe pela primeira vez em um documento oficial. Não era apenas um nome,
Era a materialização de uma identidade, a validação de sua busca. Mas a descoberta mais significativa estava em outra parte do documento, um endereço antigo. Era um endereço em Feira de Santana, um bairro que ele conhecia, mas que ficava um pouco distante de sua casa atual. Aquele endereço era uma pista tangível, uma coordenada física que o conectava diretamente ao passado de sua mãe. A cópia do registro de batismo não era apenas um pedaço de papel, era a primeira peça concreta de um quebra-cabeça que ele tentava montar por toda a vida. Aquele endereço físico representava mais do que uma localização. Era a promessa de uma nova conexão. A chance de encontrar pessoas que talvez tivessem conhecido sua mãe, ou de descobrir mais sobre sua vida antes de sua partida. A descoberta acendeu uma nova chama em sua busca por respostas. O vazio que o acompanhava começava a ser preenchido, não por suposições ou sentimentos, mas por fatos e evidências. Jonas agradeceu a seu Naldo, sentindo uma gratidão profunda por sua ajuda. Com o documento em mãos, ele sabia qual seria seu próximo passo. Com o registro de batismo em mãos, Jonas tinha uma pista concreta, o endereço antigo de sua mãe. Era um bairro residencial, um pouco afastado do centro de Feira de Santana, caracterizado por ruas mais tranquilas e casas antigas. A cada passo que dava em direção ao local, a expectativa crescia, misturada a uma ponta de ansiedade. Ele imaginava encontrar uma casa, talvez vizinhos antigos, que pudessem se lembrar de Maria Ferreira. Aquele endereço era mais do que um ponto no mapa, era um portal para o passado de sua mãe. Ao chegar à rua indicada, Jonas percebeu que o cenário era diferente do que esperava. O número da casa que constava no registro não correspondia a uma residência comum. Em vez disso, o terreno era ocupado por uma construção maior, com uma fachada que remetia a um edifício religioso. Era uma paróquia local, com uma pequena igreja, salões comunitários e um jardim bem cuidado. A placa na entrada confirmava: Paróquia Nossa Senhora da Luz. A antiga residência de sua mãe, ou o que restava dela, havia sido incorporada ou substituída pela estrutura da igreja. Jonas hesitou por um momento, mas a determinação o impulsionou a entrar. O ambiente da paróquia era de uma quietude acolhedora. O cheiro de incenso misturava-se ao de livros antigos e cera, criando uma atmosfera de paz. Ele foi recebido por uma senhora na secretaria, que o direcionou à irmã Beatriz, responsável pela pastoral da memória da paróquia. Irmã Beatriz era uma mulher de seus 60 anos, com um sorriso gentil e olhos expressivos que transmitiam serenidade. Ela o convidou a sentar-se em uma pequena sala, decorada com imagens sacras e fotografias antigas da comunidade. Jonas explicou sua história, mostrando o medalhão e o registro de batismo que havia obtido no cartório. Ele falou sobre o vazio que sentia desde a infância, a ausência de sua mãe e o desejo de finalmente dar um rosto e uma história a ela. Irmã Beatriz ouviu com atenção e empatia, acenando com a cabeça ocasionalmente. Ela explicou que a Pastoral da Memória era um trabalho de resgate e preservação da história da comunidade, incluindo registros de batismos, casamentos e até mesmo memórias de antigos paroquianos. Muitas famílias guardavam seus momentos importantes aqui, meu filho, disse ela com a voz suave. Vamos ver o que podemos encontrar sobre sua mãe, Maria Ferreira. Irmã Beatriz se dirigiu a um armário de madeira escura, repleto de livros antigos, alguns encadernados em couro, outros com capas desbotadas pelo tempo. Ela pegou um desses volumes, pesado e com as páginas amareladas, e o colocou sobre a mesa. Era o livro de casamentos da paróquia, datado da década de 1980. Com cuidado e paciência, irmã Beatriz começou a folhear as páginas, passando o dedo sobre os nomes e as datas, enquanto Jonas observava,
com o coração batendo mais forte a cada página virada. A busca parecia demorada, mas a esperança de Jonas era palpável. Ele sabia que estava perto. De repente, irmã Beatriz parou. "Aqui está", ela murmurou, apontando para uma entrada. Era o registro de casamento de Maria Ferreira. Jonas inclinou-se para ver melhor. Ali estava o nome completo de sua mãe, a data do casamento e o nome de seu pai. Mas a revelação mais impactante estava logo ao lado da entrada. Colada à página com cuidado e um pouco de cola antiga, havia uma fotografia oval. Era uma imagem nítida, em preto e branco, de uma jovem mulher sorrindo. Os traços eram inconfundíveis. Era o mesmo rosto do retrato desbotado do medalhão, mas agora com uma clareza que Jonas jamais havia imaginado. Os olhos, o sorriso, a forma do rosto, tudo estava ali, vívido, concreto. A emoção tomou conta de Jonas. Ele sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos, uma mistura de alegria, alívio e uma tristeza profunda por todo o tempo perdido. Aquele era o contorno que ele tanto buscava, o rosto que ele imaginou por toda a vida. A fotografia no livro de casamentos não era apenas uma imagem, era a confirmação visual da identidade de sua mãe, uma prova irrefutável de sua existência e de sua beleza. Irmã Beatriz percebeu a comoção de Jonas e, com um gesto de carinho, tocou seu ombro. "Ela era uma mulher muito querida na comunidade", disse ela com um sorriso triste. Jonas mal conseguia falar. Apenas acenou com a cabeça, absorvendo cada detalhe da imagem. Finalmente, ele havia encontrado o rosto de sua mãe. Com o medalhão em mãos, o registro de batismo que confirmava o nome completo de sua mãe, Maria Ferreira, e a fotografia nítida encontrada no livro de casamentos da paróquia, Jonas tinha agora provas inegáveis. O vazio de 45 anos começava a ser preenchido por fatos concretos e uma imagem clara. Ele finalmente havia dado um rosto à mulher que lhe deu a vida, um contorno que antes só existia em sua imaginação. A alegria e o alívio eram imensos, mas o caminho percorrido revelava outras questões tão profundas quanto a primeira. O mistério de como o medalhão, um objeto tão pessoal e íntimo, foi parar enterrado em seu quintal. Na casa que ele herdou, ainda persistia. E talvez mais doloroso, a razão por trás do silêncio de sua avó, Dona Eunice, sobre todo esse passado. Por que ela nunca havia falado sobre Maria? Por que guardou segredos que poderiam ter aliviado a dor de Jonas por tantos anos? Essas perguntas ecoavam em sua mente, transformando a euforia da descoberta em uma nova camada de incerteza. Ele sabia quem era sua mãe, mas não sabia sua história completa, nem o porquê de tanto ocultamento. Jonas revisou o endereço antigo que constava no registro de batismo de Maria. Era um bairro de Feira de Santana, onde sua mãe havia morado antes de se casar e, presumivelmente, antes de ele nascer. Pensou que se houvesse alguém vivo que pudesse ter conhecido sua mãe naquele período, seria um vizinho antigo. A paróquia havia sido um elo fundamental, mas para as memórias mais pessoais, para as histórias do dia a dia, ele precisava de alguém que tivesse convivido com Maria em um contexto mais íntimo. A figura de Dona Alzira, uma vizinha mais velha que morava em uma das casas próximas à antiga localização da residência de sua mãe, veio à sua mente. Ele a conhecia de vista. Uma senhora discreta, sempre sentada na varanda, observando o movimento da rua. A casa de Dona Alzira era uma das poucas que pareciam resistir ao tempo e às mudanças do bairro, mantendo a arquitetura original. Movido por essa nova esperança, Jonas decidiu procurar Dona Alzira. Na tarde seguinte, ele caminhou até a rua onde ela morava. O sol já estava mais ameno e a brisa trazia o cheiro de flores e terra úmida. Ao se aproximar da casa, viu Dona Alzira sentada em sua cadeira de balanço na varanda, como de costume.
Ela era uma mulher de cabelos brancos bem penteados, com a pele marcada pelo tempo, mas um olhar ainda vivo e atento. Jonas subiu os degraus da varanda, sentindo o coração acelerar. "Boa tarde, dona Alzira." Ele cumprimentou com a voz um pouco embargada pela emoção. "Meu nome é Jonas Ferreira. Eu sou filho da Maria Ferreira." Dona Alzira tirou os óculos de leitura e o encarou, seus olhos se arregalando ligeiramente. Um misto de surpresa e reconhecimento atravessou seu rosto. "Jonas, o filho da Maria?" Ela perguntou, a voz trêmula. "Eu sabia que um dia você viria." Jonas sentou-se na cadeira que ela indicou ao lado da sua. Com calma, ele começou a contar sua história, desde o achado do medalhão no quintal até a descoberta do registro de batismo e a foto na paróquia. Ele mostrou o medalhão aberto com o retrato desbotado e depois a cópia da fotografia clara que havia obtido na igreja. Dona Alzira pegou os objetos com as mãos enrugadas, seus olhos fixos na imagem de Maria. Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto. Maria. Ela era uma moça tão boa, tão alegre. Dona Alzira murmurou, a voz embargada pela emoção. Eu a conhecia desde menina. Ela morava bem aqui ao lado antes de se casar. Ela fez uma pausa, respirando fundo, como se estivesse reunindo forças para desenterrar memórias há muito guardadas. Jonas esperou em silêncio, sentindo que estava prestes a tocar em algo sagrado. Dona Alzira se levantou lentamente, com um olhar determinado. "Espere um pouco, meu filho," ela disse, e entrou na casa. Jonas ficou na varanda, a ansiedade crescendo a cada segundo. O que ela poderia ter? Ele imaginou fotos antigas, talvez pequenos objetos que pertenceram à sua mãe. A espera parecia interminável. Minutos depois, Dona Alzira retornou, segurando nas mãos uma lata de biscoitos antiga de metal, com a pintura já gasta e desbotada, mas que ainda revelava um desenho floral delicado. Era uma lata comum, daquelas que as avós costumavam usar para guardar as mais diversas coisas, de botões a receitas. O objeto parecia pesado, e Dona Alzira o segurava com reverência. Ela estendeu a lata para Jonas. "Sua mãe me pediu para guardar isso," ela disse com os olhos marejados, a voz mal saindo. "Ela disse que era para você, para quando você a procurasse." Jonas pegou a lata. O metal estava frio e um pouco áspero ao toque. O peso do objeto em suas mãos era mais do que o de um simples recipiente. Era o peso de anos de silêncio, de uma história não contada, de um amor materno que ele nunca havia conhecido. Ele abriu a lata com cuidado, e seus olhos se encheram de lágrimas ao ver o conteúdo. Não eram biscoitos, mas um maço de cartas amarradas com uma fita desbotada. O papel, amarelado pelo tempo, exalava um cheiro suave de guardado, misturado com uma fragrância delicada que Jonas não conseguiu identificar, mas que parecia carregar a essência de sua mãe. A comoção foi avassaladora. Jonas segurava em suas mãos não apenas cartas, mas as palavras de sua mãe, escritas por ela mesma. Aquele era o elo mais íntimo e pessoal que ele poderia ter com ela. Um contato direto com seus pensamentos, suas emoções, sua voz. Era o clímax de sua jornada, a recompensa por sua persistência, a materialização de um amor que atravessou décadas e o silêncio imposto. As cartas na lata de biscoitos eram o último elo, a conexão final que prometia revelar não apenas o passado de Maria, mas também a verdade por trás do mistério que o acompanhava desde o nascimento. Jonas segurava a lata de biscoitos antiga, o metal frio em suas mãos, e o peso das cartas dentro dela parecia carregar consigo o peso de décadas de silêncio. A comoção era intensa, uma mistura de alívio, tristeza e uma curiosidade avassaladora. Ele se despediu de Dona Alzira com um aceno, prometendo retornar, e caminhou de volta para casa, a lata firmemente presa em seus braços. A cada passo,
A sensação de proximidade com sua mãe se intensificava. Ele não tinha pressa, mas uma urgência silenciosa o impulsionava. Ao chegar em sua casa, Jonas foi diretamente para a mesa da cozinha, o local onde havia limpado o medalhão dias antes. Com cuidado, depositou a lata sobre a superfície e sentou-se. Seus dedos tremiam levemente enquanto ele desamarrava a fita desbotada que prendia o maço de cartas. O cheiro que emanava do papel amarelado era suave, uma mistura de guardado e uma fragrância delicada que, para Jonas, parecia a própria essência de sua mãe. Ele pegou a primeira carta. A caligrafia era elegante e fluida, diferente da letra de sua avó. Começou a ler, e a cada palavra, a voz de sua mãe parecia ganhar vida em sua mente. As primeiras cartas eram simples, relatos do dia a dia, pensamentos sobre o futuro, pequenas observações sobre o bairro e os acontecimentos da época. Maria Ferreira escrevia sobre suas esperanças, seus sonhos, a rotina antes do casamento, a expectativa de uma nova fase da vida. Jonas absorvia cada detalhe, cada frase, construindo mentalmente a personalidade de sua mãe através de suas próprias palavras. Ele descobria uma mulher alegre, observadora e cheia de vida, muito diferente da figura silenciosa e distante que ele havia imaginado. À medida que lia, a emoção crescia. Não eram apenas informações, era um diálogo íntimo, um contato direto com a alma de sua mãe. Ele sentia a presença dela, o carinho em cada linha, a forma como ela via o mundo. Era o contorno que ele tanto buscava. Agora não apenas em uma fotografia, mas em pensamentos e sentimentos expressos. Ele continuou lendo, passando de uma carta para outra. Algumas eram mais longas, outras mais curtas, mas todas carregavam a marca de Maria. Em dado momento, ao folhear o maço, Jonas notou uma carta que se destacava das demais. O papel era um pouco mais grosso e no envelope, com a mesma caligrafia, estava escrito: "Para meu filho Jonas, para quando encontrar." O coração de Jonas parou. Ele sentiu um choque elétrico percorrer seu corpo. Aquela carta era para ele, escrita por sua mãe. E a data no canto superior revelava o impensável: maternidade, 10 de maio de 1988. Era o ano de seu nascimento. A carta havia sido escrita poucos dias antes, ou no dia de sua chegada ao mundo, ou talvez no dia de sua partida. A surpresa e a dor se misturaram em uma onda avassaladora. Sua mãe havia pensado nele, especificamente nele, antes mesmo de ele ter a chance de conhecê-la. Ela havia deixado uma mensagem, um legado de amor, sabendo que talvez não estivesse ali para entregá-la pessoalmente. A percepção de que sua mãe, em seus últimos momentos, havia dedicado tempo para escrever aquelas palavras para ele, um filho que ela não veria crescer, foi um golpe de emoção. Ele sentiu o peso de 45 anos de espera, de um amor que o aguardava, silencioso, dentro de uma lata de biscoitos. Com as mãos trêmulas, Jonas abriu a carta. As palavras eram simples, mas carregadas de um amor profundo. Meu querido Jonas, se você está lendo isso, significa que eu não pude estar ao seu lado para te ver crescer. Mas quero que saiba que você foi o maior presente da minha vida. Eu te amei desde o primeiro instante. Seja forte, seja bom e nunca perca a esperança. Sua mãe, Maria. Havia também uma menção a um pé de boldo que ela planejava plantar no quintal da casa. Um desejo de ter algo que crescesse e florescesse junto com ele. A leitura daquela carta foi um momento de revelação e luto. Jonas chorou, não apenas pela mãe que se foi, mas pelo tempo perdido, pelas palavras que poderiam ter sido um consolo em sua infância. No entanto, a dor era acompanhada de uma profunda gratidão. Ele finalmente tinha a voz dela, a prova irrefutável de seu amor. O mistério do porquê a carta nunca fora entregue começou a se desvendar. As palavras de Dona Alzira ecoaram em sua mente.
Sua mãe me pediu para guardar isso. Ela disse que era para você, para quando você a procurasse. E a resistência de sua avó, Dona Eunice, em falar sobre o passado. Jonas compreendeu. A carta fora entregue à vizinha por Maria, talvez com a instrução de entregá-la a Jonas em algum momento no futuro. Mas a avó, Dona Eunice, que assumiu a criação do neto, provavelmente descobriu ou foi informada da existência da carta. O medo da avó era multifacetado. Ela havia perdido a filha de forma trágica. A dor era imensa, e reviver essa memória, entregando uma carta póstuma ao neto, poderia ter sido insuportável para ela. Além disso, havia o receio de mexer com lembranças de quem partiu, de infligir a Jonas uma dor precoce e avassaladora, uma dor que ela própria não conseguia processar. Ela pode ter acreditado que proteger Jonas da verdade, do luto direto e explícito da mãe, era a melhor forma de criá-lo. Talvez ela temesse que as palavras de Maria pudessem causar mais sofrimento do que consolo, ou que Jonas se sentisse ainda mais abandonado. Jonas não sentiu raiva ou ressentimento. Ao contrário, ele compreendeu a dimensão do amor e da dor de sua avó. Dona Eunice, em sua tentativa de protegê-lo, de poupá-lo de um sofrimento que ela mesma mal suportava, havia guardado um segredo. Aquele silêncio não era por maldade, mas por um amor tortuoso, um instinto de proteção nascido de um trauma profundo. Ele percebeu que a avó, ao tentar resguardá-lo, havia carregado sozinha o peso daquela memória e daquela promessa não cumprida. A descoberta da carta de sua mãe não era apenas o fim de uma busca, mas o início de uma nova compreensão sobre as complexidades do amor e da perda em sua própria família. Jonas segurava a carta de sua mãe, as palavras de amor e despedida ecoando em sua mente. A revelação do porquê o segredo fora guardado, a compreensão da dor e do medo de sua avó, trouxeram uma nova perspectiva. Não havia mais espaço para ressentimento, apenas para uma profunda compaixão. Ele sabia que precisava compartilhar aquela descoberta, não apenas para encontrar sua própria paz, mas para oferecer à sua avó, Dona Eunice, a chance de também se libertar do peso de anos de silêncio. Com a carta de Maria Ferreira em mãos, Jonas se aproximou de sua avó, que estava sentada na sala. Ele se sentou ao lado dela, o medalhão e as cartas repousando em seu colo. "Vó", começou ele, a voz suave, "eu entendi agora. Eu entendi o porquê de tudo." Ele mostrou a ela a carta escrita na maternidade, com as palavras de Maria dirigidas a ele. Dona Eunice pegou o papel amarelado, seus olhos marejados, fixando-se na caligrafia da filha. As lágrimas, que antes eram de resistência e dor, agora se misturavam com um alívio visível. Jonas leu a carta em voz alta, as palavras de sua mãe preenchendo o silêncio da sala. A cada frase, Dona Eunice apertava o papel contra o peito, as lembranças vindo à tona. Ao terminar, Jonas explicou que compreendia o medo dela, a tentativa de protegê-lo de uma dor que ela própria não conseguia suportar. Ele falou sobre o amor que sentia por ela, por tê-lo criado e cuidado, e que, apesar do segredo, ele sabia que tudo fora feito por um amor profundo. Naquele momento, as barreiras que Dona Eunice havia construído ao longo de décadas ruíram. Ela chorou abertamente, pela primeira vez em muito tempo, não apenas pela filha perdida, mas pelo peso que carregava. Ela confessou a Jonas o quanto foi difícil perder Maria, e como a ideia de reviver aquela dor, ao entregar as cartas, parecia insuportável. Ela temia que a verdade o machucasse ainda mais e que ela não teria forças para lidar com o luto dele. Ao ouvir as palavras de Jonas, de compreensão e perdão, Dona Eunice sentiu uma paz que não experimentava há anos. Era uma cura compartilhada, um luto que finalmente podia ser vivido e aceito por ambos. Como um gesto de honra e memória, Jonas pegou o medalhão e, em vez de guardá-lo, o pendurou num prego da cozinha, um local visível e central na casa. Ali,
O objeto dourado, antes oculto na terra, agora brilhava, um lembrete constante da história de sua mãe e da jornada que o levou a ela. Não era mais um objeto de mistério, mas um símbolo de conexão e amor. Em um ato simbólico de homenagem e continuidade, Jonas decidiu realizar o desejo de sua mãe, expresso na carta da maternidade. Ele foi ao quintal, o mesmo onde havia encontrado o medalhão, e preparou a terra. Com cuidado, plantou um pé de boldo, como sua mãe havia citado nas cartas. O boldo, uma planta conhecida por suas propriedades curativas, tornou-se um símbolo de vida, de memória e de cura, que cresceria e floresceria no quintal que iniciou toda a jornada. Era um ciclo que se fechava e outro que se iniciava, com a presença viva da memória de Maria Ferreira. A história de Jonas é um exemplo de como achados inesperados podem desvendar verdades profundas e transformar vidas. Ela é marcada pela singularidade de seus elementos. Um medalhão antigo, enterrado no quintal, uma lata de biscoitos, guardando cartas de amor e despedida, um registro de batismo que serviu como ponto de partida e a conexão com uma paróquia que revelou a imagem há tanto tempo procurada. Cada peça desse quebra-cabeça, da fotografia oval desbotada à carta escrita na maternidade, contribuiu para que Jonas finalmente encontrasse o contorno de sua mãe e, com isso, uma parte essencial de si mesmo. Se esta história tocou você, conte nos comentários de que cidade você está falando e inscreva-se para acompanhar nossos relatos diários de achados incríveis e descobertas misteriosas que transformam vidas.